Alexandre, antes de mais nada, queria agradecer sua presença novamente aqui na live da Monos, tá? Vou fazer uma introdução rápida aí sobre o que é a Monos para ti e para quem está nos ouvindo. A gente fez uma comunicação pulverizada, então não necessariamente está só a nossa comunidade aqui. A gente está trazendo aí uma plataforma que a gente chama de CryptoBank, mesclando soluções de banking e soluções de corretoras de criptomoedas, tá? Então, nosso público-alvo é o leigo, tá? Que quer entrar nesse mercado de alguma forma e quer começar a ter facilitação de performance e facilitação de entendimento desse mercado. Tá? Então, hoje o cara entra no nosso aplicativo e consegue comprar e vender mais de 40 diferentes criptoativos. A gente está lançando um cartão e pagamento em boleto nas próximas semanas. E a gente tem também uma rede social de compartilhamento de estratégias que o próprio usuário compartilha e outros usuários podem seguir. Tá? Então, o cara consegue se familiarizar ali com boa parte dos contextos de criptomoedas dentro de uma única plataforma. Além de um agregador de notícias que o cara vai ali monitorando o mercado global de cripto. A sua presença para a gente é bastante relevante. Como eu te falei, você é um estudioso que eu venho monitorando e venho acompanhando os comentários no mercado, e todos os comentários e artigos são bastante pertinentes. Então, passo a palavra para ti e muito obrigado pela disponibilidade do tempo. Não, obrigado pelo convite. Eu acho que a nossa ideia sempre é dividir um pouco do que a gente está vendo. Então, o que eu falei um pouquinho mais cedo, a gente tem uma visão privilegiada. Então, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre, sobrenome é Vassarelli, é um sobrenome meio complicado, mas é Vassarelli. Eu comecei eu sou engenheiro, mas comecei a trabalhar com o mercado financeiro em 93. Eu fiquei 24 anos em banco, trabalhei em uma quantidade boa, Garantia, ING, Industriais, Deutsche, e terminei lá como tesoureiro no Pine, e saí de lá em 2015. E em banco eu sempre fui mais a parte de investimento, então é um tema que me agrada muito, e eu continuo acompanhando. Hoje eu diria que eu sou um gestor de criptoativos, a gente tem um fundo, eu sou um dos 3 gestores da BLP, e nós fizemos o primeiro fundo de criptoativos do Brasil em janeiro de 2018. Então, a gente brinca que a gente é o primeiro investidor institucional brasileiro no mercado de cripto. Antes tinha bastante não, mas tinham algumas casas que ofereciam investimento, mas nada embaixo da CVM. Então, o fundo de investimento no Brasil, ele só é considerado dessa forma se ele está embaixo da CVM. Então, a gente é o pioneiro nesse negócio e estamos vendo bastante coisa. Eu acho que a ideia hoje é dividir um pouco com vocês o que a gente está vendo e também contar um pouquinho dessa questão da GameStop, que é fantástico. Eu acho que é uma história que a gente ainda vai virar filme. Vamos ver no filme e daí a gente vê se o confronto com o que a gente vai dizer hoje está fidedigno ou não. Mas vamos lá. Eu acho que também, eu concordo plenamente com essa frase final que você colocou. Acho que o GameStop, ele faz uma analogia direta, né, com o que é a proposta de movimento comunitário dentro do dia a dia de cripto, né? Então, o que a gente viu ali no GameStop nada mais é do que o dia a dia de boa parte das moedas em boa parte das moedas no mercado de cripto. Mas esse contexto aí gerou um burburinho tal e uma interferência tal nos atores envolvidos, né, que acabou reverberando globalmente e, de alguma forma, traz aí uma discussão sobre o que é esse ecossistema centralizado e descentralizado, né? Então, acho que é importante, antes de mais nada, Alexandre, introduzir o que foi essa ocorrência, né, esse case do GameStop, para aqueles que talvez tenham um pouco de dúvida sobre o que aconteceu, e aí aos poucos a gente pode ir fazendo a correlação com o cripto. O que você acha? Acho legal, assim, começar dizendo que eles não estavam preparados. Então, eles não estavam preparados para o que a gente chama de social investing, né? Então, eu vou usar vários termos em inglês, mas aí eu traduzo. Investimento social é um conceito razoavelmente novo, onde você pega e troca ideias dentro de uma rede social e faz investimentos. Você defende o case de investimento ou a sua teoria de investimento e num grupo grande. Então, assim,
o que, que foi o GameStop? E eu vou dar umas simplificadas grandes para não entrar no detalhe do detalhe, mas se tiver pergunta, a gente entra no detalhe que vocês quiserem. Mas a ideia inicial é o seguinte: como é que começa essa história? GameStop, para quem não conhece, é uma rede de videogames. E videogame é um tema que mexe com muita gente. Assim, eu não sou dessa geração, mas o meu filho que está vendo aí, ele com 5, 6 anos começa a jogar videogame e joga até hoje. Então, o GameStop era a loja que os caras iam para comprar videogame e trocar videogame. Então, tem uma questão de fidelidade que é importante. Eu acho que no tema é super importante. Comunidade, fidelidade, eu acho que são ingredientes importantes nessa história. Então, como os videogames foram para o digital, alguns gestores acharam que não ia sobreviver uma loja de videogame. E começaram a apostar contra. E apostaram contra de uma forma maciça. Então, teve momentos lá que o valor da empresa era menor do que o caixa da empresa. O que quer dizer que o gestor vai jogar fora dinheiro. Então, assim, só para mostrar que realmente os caras não pouparam. Eles entraram muito pesado. Eles botaram uma posição que era maior do que todas as ações da empresa. Então, a empresa tem, tipo, 60 milhões de ações, eles chegaram a ter 75 milhões de ações vendidas. E lá nos Estados Unidos dá para fazer. Aqui no Brasil, os limites de bolsa não deixam. E em algum momento, lá em 2019, alguns investidores acharam que estava exagerado. Um deles foi o Michael Burry, que é o cara do Big Short, é aquele médico que aposta contra o subprime. Ou seja, é um cara que pouco se fala dele nesse evento, mas é um cara de primeiríssima qualidade, é um cara extremamente técnico, né? Então, ele constrói um caso otimista e num desses Reddits, num perfil de Reddit, que é alguns leitores começam a fazer esse caso, e eu fui ver lá, então tem eu não posso falar, né? É impronunciável o nome do cara, que é palavrão, mas é um dos principais investidores. Ele fez um estudo de caso muito, muito bem feito. E estamos falando aí de uma ação que variava alguma coisa entre 4 dólares e 10 dólares, isso é importante. Então, 4 dólares, ele achava que o negócio tinha chance, assim, o cara que era mais otimista achava que a ação podia ir para uns 40 dólares. Maravilha. Daí, 2019, 2020, tem uma mudança lá de gestão e assume um cara muito importante em comércio digital. A ação começa a reagir, então ela sai de 4, vai para 10, e no fim de 2020 ela dá uma rompida ali, 10, 12, e aí sim entra a parte que é a parte inimaginável da história. Esse perfil, essa conta de Reddit, a Wall Street lá, ele tem tipo 2 milhões de leitores, Seguidores. usuários, seguidores, e eles começam a organizadamente comprar ação e comprar derivativos via, assim, comprar direito de compra, que é a opção de compra. E eles botam os hedge funds numa situação, é o que chama de corner de mercado. Basicamente, eles conseguem fazer com que esse hedge fund ele tenha que comprar ação para zerar a posição vendida. Então, assim, números, eu vou dar uns números só para ter o tamanho, que é uma coisa impressionante. Então, vamos dizer que a ação começa com 5 dólares, ela, em dezembro, ela rompe o 20 e bate 400. Nossa. Então, eu vou dar um número que para mim é o mais impressionante. E todos esses números, assim, são meio aproximações e chutes educados, né? O que eles chamam de educated guess, porque nada disso o cara não vai falar quando perdeu. O que se diz é que ele tinha uma posição de alguma coisa como 300 milhões, apostando contra. A empresa toda valia 500 milhões. Né? Não é uma empresa grande, é uma empresa muito pequena. Então, ele tinha uma posição de 300 milhões, apostando contra, e perdeu 7 bilhões. Nossa! Ele teve que fechar o fundo e ser socorrido. E o mais interessante é o seguinte, quem é que ganhou? O pessoal do Reddit. Eles que são os grandes vencedores. Então, muitos falam, eu acho que foi o dia da sardinha. Para mim, claramente, a primeira vez que eu vejo as sardinhas comendo o tubarão. Então, acho que essa é a história que é bacana.
Mas essa tese desse cara que você citou, que o nome é impronunciável, ela de alguma forma se baseou, claro, um pouco ali na evolução de gestão que a empresa estava buscando, mas de alguma forma ele também defendeu algum contexto que envolvia cultura, que envolvia comunidade, para embasar a tese dele de que eles iam reverter esse cenário como empresa ou não? Foi Total. meramente técnico? Não, total, porque esse cara sacou, assim, ele sacou que o cliente era fiel. E não estava na conta do gestor que o cliente era fiel. Então ele falou assim, o cliente vai querer ir para a loja para ver a caixa. É interessante isso. Quem gosta de disco antigo tem esse negócio. O cara que gosta de ter o disco... Ah, mas eu tenho um amigo que tem 1000 discos. Então eu pergunto para ele, por que você tem? Porque eu gosto. Eu gosto de pegar, eu gosto de olhar. Eu não sou um cara assim... E ele fala na tese dele, tem gente que não é... Tipo, o teu arquivo digital não é suficiente. Ele quer até a caixa do vídeo. A caixa do jogo. E ele estava certo. Então, a tese dele é fundamentalista, mas o que é bacana é que ele entendia o cliente. O outro cara não entendia. O outro cara falou assim, comércio de rua, no mundo digital, vai falir. O cara acha que vai falir, porque você aposta num negócio que vale pouco, você só ganha se o negócio falir. Pois é, nessa linha, tá? Tem 2 pontos, né? Eu vi que tem outros movimentos similares acontecendo no Reddit. Um deles, eu vi uma conexão direta com esse ponto cultural que você citou, que é da Kodak, né? Uhum. E um outro ponto que eu coloco é com relação à manipulação de mercado, que eles estão apontando aí esse movimento do Reddit como uma manipulação de mercado, mas também não pode se deixar de apontar que poderia também existir uma manipulação por parte dos hedge funds para todos apostarem contra, ou não? Assim, eu não vou apontar porque você falou que teve até casos... Eu vou trazer hipóteses, porque eu acho que é mais fácil. Então, assim, eu nunca vi... O que eles falam é o seguinte, foi o primeiro caso de outside trader. Porque ninguém lá tem informação privilegiada. Então, assim, o que é o clássico? O cara tem informação privilegiada, vai lá e manipula o mercado com a informação privilegiada. Lá ninguém tinha. Então, assim, o que é absolutamente inusitado, então, quando você fala da questão social, ela trabalha acho que são 2 momentos. Então, o primeiro momento foi ele fazer um caso, um investment case, considerando que o cliente é fiel. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é aquela comunidade resolver atacar. Eles perceberam que a posição técnica, isso é divulgado, né? Você sabe o número de ações que estão vendidas. Eles perceberam que era insustentável, e que se eles puxassem o preço, o cara ia ter que zerar. Então, eles fizeram um squeeze organizado. O que vai ser muito interessante ver é como o regulador vai julgar isso. E aí tem todas as dimensões possíveis, porque vamos dizer que como é que você vai atrás de 2,5 milhões de usuários do Reddit que você não sabe nem quem é, para falar que os caras estão em conluio? Não sei, eu acho que isso aí vai ser muito interessante ver. Eu acho que vai ser feita a legislação. Eu acho que não tem legislação para tratar desse tema, não. E também tem uma outra questão seguinte, que as plataformas, inclusive, elas incentivam esse tipo de coisa, né? O investimento social, o próprio Robinhood, ela foi construída para permitir que você, às vezes, até você pode copiar um trader, que é o que você falou que vocês fazem também, né? Vocês têm um trader e você pode pegar e simplesmente copiar o cara. Então, quer dizer que isso não pode? Então, se vamos dizer, eu viro um trader na plataforma e tenho 2 milhões de caras me seguindo, daí não pode? Só pode o outro lado? Então, assim, não é uma história com vilões e bandidos. Eu acho que é um acontecimento que tem que ser entendido dentro das regras atuais. As regras atuais eu acho que permitem isso, entendeu? Eu não sou um especialista ou advogado, mas eu não acho que o pessoal do Reddit vai ser processado, não vejo dessa forma. Pois é, e se um movimento como esse acontecer realmente, né? Primeiro, se houver algum tipo de regulamentação que impeça ou tente impedir movimentos como esses,
ou algum tipo de processo que puna alguém ali no Reddit, porque eles certamente vão ter que escolher um bode expiatório, né? Eu acho que isso só vai reverberar positivamente para pessoas que estão no mercado de cripto como nós, porque as pessoas não vão ficar contentes com um movimento como esse, né? Porque, querendo ou não, é algo que era uma regra que não estava posta, certo? Então, assim, eu não acredito muito nesse negócio de bode expiatório, essas teorias. Eu sou um cara meio pão, queijo. Eu sou meio pragmático. Então, assim, aqui o que quem sabe? No Brasil, tem um monte de gente que quer punir o pessoal do Twitter. Mas é o tempo todo que fala, o cara falou da ação, o que a CVM já falou várias vezes. Olha, o cara falou o que quiser no Twitter. Liberdade de expressão. Se ele não for um gestor, obviamente, se eu chego no Twitter e começo a falar compre isso, compre aquilo, eu sou um gestor, não posso fazer isso. Não posso falar compre o que eu tenho no meu livro. Porque eu sou um gestor, eu tenho que seguir as regras da CVM. Se eu sou um jornalista ou eu sou um investidor, liberdade de expressão, falo o que quiser. E o que é divertido é que se você olhar no Brasil, eu fui nessa live porque eu tinha curiosidade, os caras querem que prenda os caras. O fulaninho tá falando para comprar Magazine Luiza ou Conga. Conga eles adoram, porque eu acho que a sonoridade do nome é fantástico. Quer que compre Conga, manda eu comprar Conga. E todo mundo, mesmo o IRB, parece que segunda ou terça, foram para cima do IRB. Sim. Então você vem e fala assim, olha, amigão, você no Twitter fala o que quiser, porque isso é liberdade de expressão. Eu vejo por esse lado. Então, respondendo um pouco com o que a gente conhece na legislação brasileira, eu acho que pode. Eu não vejo como, não pode juntar num perfil e atacar. O que talvez mude bastante é que claramente as pessoas físicas acharam um botão lá. Eles acharam, né? Eles acharam uma forma de ir para cima do mercado. E isso vai ser, o gestor que está do outro lado vai ter que levar em conta e vai levar em conta, assim, os caras eles se adaptam bem também. Do outro lado não tem gente, não é só paixão não, os caras, o negócio deles é também preservação de capital. Pois eu acho que assim, surgiu nitidamente, né, uma nova variável de mercado, né? Eu acho que tentar regular essa variável é muito improvável, mesmo que você tente caminhos para viabilizar isso, na verdade vão se tornar, eles vão encontrar outras formas de vazão, né, dessa regulamentação, com certeza, não tem como se regular um influencer, porque hoje o cara é um influencer de 2 milhões, amanhã ele pode deixar de ser e pode aparecer um outro ali que está com 2 mil e de repente vira 2 milhões e vai influenciar da mesma forma, né? Que é o que acontece no dia a dia de cripto, mais uma vez. E aí tem um ponto positivo e negativo para o investidor pessoa física, né? O positivo beleza, se ele seguir um caminho que pode tender para o sucesso, ele pode se dar bem, como foi esse exemplo, mas tem aqueles caminhos também que ele pode tender para o fracasso e ele pode se dar muito mal, né? Então, assim, até conversando com um amigo pessoal, falando desse caso, eu acho que, mais uma vez, mostra aí que é importante deixar o poder na mão do usuário, né? Eu acho que o regulador ele tem um papel de preocupação com relação a evitar ilícitos e evitar pessoas inexperientes de errar nesse mercado, mas eu acho que isso é cada vez mais inevitável. O cara aprende errando, sabe? Então, cara, assim, eu acho que a gente tem que jogar o poder na mão do cara. Fala, mete a cara, evite colocar tudo que você tem, que é, por exemplo, conversas que eu tenho com amigos pessoais por saber que eu estou em cripto. Fala, cara, como que eu começo nesse mercado? Eu falo, bicho, começa com pouco, começa com o que você está disposto a perder, vai entendendo como é que ele funciona e aos poucos você vai assumindo mais risco, sabe? Mas uma decisão completamente pessoal. E aí, esses fóruns de discussão, esses influencers, etc., até isso, aos poucos o cara vai entendendo em quem ele pode confiar e em quem ele não pode, concorda? Eu concordo muito, eu acho assim, a CVM, o regulador, ele quer proteger o investidor pequeno. Só que hoje a quantidade de informação que todos os investidores têm é muito impressionante. Então, assim, vamos de novo no caso da GameStop. O pessoal do fórum, do Reddit,
era melhor informado do que o gestor de hedge fund. Para mim, essa é a parte mais divertida. Então, eles usaram o conhecimento coletivo e um buscava uma coisa, outro buscava outra coisa. Eles tiram algumas informações que são difíceis de você achar. E a forma com que eles colocam a operação... Então, assim, essa parte que, para mim, é fantástica. Quando você acha que uma coisa vai subir muito, para você ganhar muito dinheiro, como os caras ganharam, você tem que estruturar a sua posição de uma forma bem complicada. E eles fizeram. Então, vou dar uns números. Esse cara, que vale a pena... Do nome impronunciável. Que o nome é só palavrão, né? Então, não vou falar aqui, porque senão depois eu apanho em casa. Mas esse cara, ele deve ter investido alguma coisa como $200 mil. Acho que talvez nem isso. Na sexta-feira, eu vi a posição dele, que ele publica a posição dele. Ele estava ganhando $45 milhões. Nossa. Então, o cara que transforma 200 mil em $45 milhões não tem nada de amador. Ele conseguiu fazer uma coisa... É a primeira vez que eu vejo isso. Então, daí esse cara perde $10 milhões na segunda e hoje deve ter perdido mais uns 10. Moral da história, ainda tem $25 milhões. Mas ele já realizou esse ganho ou ele continuou posicionado? Então, assim, na sexta-feira que ele publica, ele tinha já realizado 13 milhões. E esses números são absurdos sob qualquer métrica. E vale a pena ver o vídeo do cara. O cara, ele fala no vídeo. Eu não tenho dinheiro, não sou um cara rico, nunca fui. Essa casa que eu moro é alugada. Então, assim, é um cara classe média, média alta americana, que, putz, pra gente é um cara rico, mas lá nos Estados Unidos é mais um investidor dos milhões e milhões. Estados Unidos, 4% das pessoas têm ação. Então, lá todo mundo é investidor. Alexandre. Travou aí? Começou a falhar a internet. Não. Voltou? Tá falhando, não tô te ouvindo, tá travado. Entendi. Deixa eu ver aqui. Oi. Melhorou agora? Turma, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeito. Tá. Você está me ouvindo perfeito? Estou ouvindo perfeito. Tá, agora eu voltei a ouvir sua voz, mas a imagem ela tá picotando. Mas vamos em frente. Você estava falando que o cara é classe média e que lá nos Estados Unidos isso não é... Não, lá nos Estados Unidos, 63% dos investidores têm ação. Então, todo mundo compra ação. No Brasil, eu acho que é 1%. Então, conversa com o que você falou. Pô, a gente tem que permitir que o investidor pequeno vá para a bolsa. E como é que faz isso? Dá informação para o cara. Vai dar certo? É a única forma de aprender. É que nem andar de bicicleta. É aprender andando. E é o que você falou. Qual que é o segredo? O que você faz quando vai aprender a andar de bicicleta? Bota a rodinha. Então, faz assim, eu vou botar um dinheiro aqui que eu posso perder e entra lá. Tem gente que perde, tem gente que ganha. Mas o fato de você exercitar isso é o mais importante. Exatamente. Vamos aproveitar esse gancho, Alexandre, e falar qual que você vê aí a correlação desse comportamento comunitário em relação a cripto. Aonde que você vê aí que existem as sinergias, né? E o que isso pode representar, né? Até mesmo para uma remodelagem do modelo financeiro tradicional ou até uma coexistência aí. Como que você acha que isso vai acontecer? Ou olha, eu acho que o que você imagina, né? Eu acho que... Aí sim, eu vou dar minha posição, a minha opinião pessoal, que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já há algum tempo eu penso dessa forma. Para mim, claramente, as pessoas estão muito insatisfeitas com essa concentração de informação e a impressão que o jogo não é equilibrado. Então, eu vejo um tsunami, que é essa tal da descentralização. A gente vive num mundo... O que é a centralização nesse mundo financeiro? Se o cara tem muito mais informação do que você, ele tem uma vantagem competitiva gigante. Então, ele acaba centralizando poder, é o que você falou.
E isso parece que está muito assimétrico. E eu vejo isso não só no mercado financeiro, como até em política, né? Então, para mim, uma questão como o Brexit é a mesma coisa. O que é? Os ingleses falam assim, eu não quero depender do legislador belga, né? Falam assim, eu vou sair fora disso. Então, para mim, em vários países e de várias formas, o cidadão está percebendo que perdeu demais o poder. No Brasil não é diferente. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não é diferente. Eu acho que o americano ele está mais incomodado com essa situação onde os ricos ficaram muito mais ricos e os menos privilegiados ficaram estáveis para baixo. Então, assim, o gap lá cresceu muito. E isso, para mim, não para de pé, porque um país rico ser desigual não faz sentido do ponto de vista econômico, né? Um país pobre ser desigual, você até fala que a riqueza está muito concentrada porque é um momento do crescimento, então assim, até você defende dessa forma. Mas um país rico, eu acho que é indefensável. E para mim tudo conversa com esse evento. Os investidores pequenos falaram, olha, esse jogo não está equilibrado, a gente vai se juntar para ter mais poder. Então, Pois é, ataca. mas em cripto, esse seria um movimento bem brusco se houver uma migração pesada, né? Como é o que está se desenhando, né? O Mas que eu percebo. em cripto somos nós. Olha que coisa Sim, divertida. O mercado de cripto, assim, ó, o mercado de cripto é o primeiro mercado que existe que o investidor de varejo chegou antes. O institucional não está. Eu não falei lá que a gente foi o primeiro institucional. Não tem nenhum institucional aqui. Pega ali, então o que eu estou falando é o seguinte, pega o mercado acionário americano, vê que percentual daquilo está na mão de instituições. É grande. No Brasil, no mercado de cripto, não tem nada. Começando a ter o MicroStrategy. MicroStrategy parece que tem 1% dos bitcoins. Então, aqui, em cripto, é exatamente o oposto. É o primeiro mercado que está na mão do varejo. sim, mas o meu ponto é, o que eu percebo que tende a acontecer, e isso nos Estados Unidos está bem forte, que eles estão cada vez mais regulando cripto e estão provocando aquele efeito de vazão que a gente falou inicialmente, é que, de alguma forma, eles querem regular e, em alguns casos, até parece que querem frear a velocidade de tudo isso. Porque cada vez que eles vêm com novas regulamentações, surgem novos movimentos voltando a força para a descentralização. Né? Então, esse movimento de DeFi, ele claramente foge de uma centralização reguladora. Né? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo o regulador lá. Se ele quisesse, ele já teria. Então, assim, cada Mas país você não é acha que diferente. quando ele trata toda a criptomoeda como um security e draga para dentro do órgão regulamentador toda a aprovação de novas exchanges, etc., ele não está limitando o avanço desse mercado? Enquanto isso, Nos você vê Estados uma Unidos, Ásia, sim, enquanto isso, você vê uma Ásia se posicionando de forma até, de certa forma, relapsa em alguns contextos de regulamentação, avançando abruptamente para a cripto, atraindo muito investidor americano, o qual não se identifica para poder navegar. Porque se ele se identificar como americano, a exchange vai travar a operação dele dentro da plataforma. Como que você enxerga isso daí? então, assim, vamos lá, o país que primeiro. Assim, quanto mais liberal o país, melhor a regulamentação de cripto. Então, quais são os países que estão na frente? Japão, Suíça, Nova Zelândia. Estados Unidos ele é meio bipolar. Eu não vejo ele tão restritivo assim, tanto é que é um mercado importante, o player americano é muito importante, mas eu vejo que se ele quiser realmente ir para cima, ele vai ter muita dificuldade. Porque como é que você vai impedir alguém de se movimentar dentro desse universo? Então, assim, de novo, acho que quem está assistindo aqui, a gente, não deve saber
que a vantagem de ser descentralizado é que o regulador não chega lá e desliga. Então ele pode querer o que quiser, assim, o cara quiser. Se, tiver o presidente americano falar assim, ó, desliga o Bitcoin, vão ser dois trabalhos. É o trabalho de ouvir isso e o trabalho de rir, porque não vai fazer o quê? Vai desligar a energia elétrica do mundo? Não tem o que fazer. Exata. É aí que está o ponto, né? O exercício para o regulador vai ser muito desafiador, né? Porque ele vai ter que encontrar um modus operandi que não gere esse efeito de que as pessoas deem risada, né? Porque ele não consegue controlar, mas de alguma forma ele quer ver o que está acontecendo, né? Então, como estabelecer uma regra que não limite a sua operação? Né? Então, o exemplo que eu citei, por exemplo, de americanos operando fora do Brasil sem se identificar como americano. Ele já está se sentindo, de alguma forma, restrito à operação local. Hoje, os players americanos eles são relevantes porque o mercado americano é gigante e tem muito dinheiro. Né? Mas você pega os heavy users de cripto, esses caras já estão posicionados em Binance e outras exchanges há bastante tempo e não pretendem sair de lá. Né? E de forma alguma pretendem se identificar como americanos para não serem expulsos. Né? Então, como trabalhar isso, cara, para poder participar dessa nova economia que está surgindo, sem impedir ou sem expurgar as pessoas que estão posicionadas? Cara, esse não é um problema nosso. O problema é do regulador, não nosso. Né? Como é que sim, ele vai... eu digo do regulador. O que eu acho é o seguinte, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não, assim, em direito, tem um princípio que diz o seguinte, você só pode fazer uma lei se você tiver como fazer com que ela seja cumprida. É um princípio básico, você não pode fazer uma lei que você não consegue fazer que o cara cumpra. Né? Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, em cripto não tem como desligar. Então, sim, eu não acho que o regulador consegue ter todo esse poder, não. Então, eu acho que a grande vantagem do mundo de criptoativos é que é um mundo justamente construído para o regulador ter menos poder. Então, você usa os dois lados do argumento. Eu só uso um. Este mundo é assim. Problema do regulador. Se ele quiser regular, você que está dizendo que ele quer, eu também não acho. Eu acho que os bons reguladores, eles vão entender que isso é bom. Um mercado onde as pessoas conseguem fazer transações sem pedir autorização para ninguém, 24/7, é bom para a economia. Assim, o que é melhor para a economia? Um sistema de pagamentos que funciona 10 minutos por dia ou um sistema de pagamentos que funciona todos os segundos do dia? Estou usando exemplos, estressando o exemplo. Claro, o segundo é muito melhor. Né? Hoje você fazer um pagamento internacional, o negócio leva uma semana. Com cripto leva 10 segundos. O que é melhor para a economia? E os caras sabem. Então, assim, no fundo, o regulador, o governo, a ideia dos caras é ter um mercado melhor e mais eficiente, não o contrário. E aí uma outra coisa que eu vejo é o seguinte, se você mora num país que vai para cima do Bitcoin ou vai para cima dos criptoativos porque acha que não pode, cara, de repente você está morando no lugar errado. Quais são os países que fizeram isso? Cuba, Zimbábue, Equador, Venezuela. Não são os países certos. Quais países que fizeram o contrário? Nova Zelândia. Na Nova Zelândia você consegue fazer um contrato de trabalho em Bitcoin, com qualquer lugar do mundo. Então, sim, tem algum... imagina para um cara que desenha software ou desenha site. O cara, pode abrir um contrato com qualquer empresa de qualquer lugar do mundo e pronto. E recebe em Bitcoin e paga o seu imposto e vamos embora. Vamos ser felizes. Agora, Miami, você fala muito dos Estados Unidos, dá uma olhada no que o prefeito de Miami está fazendo. Eu estou vendo, estou acompanhando, cara. Tem alguns estados ali que estão se movimentando de forma totalmente favorável à cripto, né? Você pega o Wisconsin, também está com esse posicionamento, né? O Wisconsin, se não me engano, foi a primeira aprovação do banco ali que a Kraken conseguiu a regulamentação. Isso. Então, sim, cada estado está se posicionando de uma forma.
Mas, por exemplo, até um ponto que foi colocado pelo ouvinte aqui, né? O caso da XRP. Como que você enxerga o caso da XRP, cara? Que está aí, pô, entre top 10 e a SEC está agora discutindo se o formato de emissão dele foi legal ou não foi legal. Como que você acha que vai dar as cenas dos próximos capítulos dessa história aí? Porque não deixa de ser uma intervenção, né? Uma moeda que já está grande. Então, assim, esse é um bom exemplo. Eu não sei o futuro, eu sei que a gente nunca teve no fundo. E a gente nunca gostou. De Então, Ripple. Ripple. XRP, né? Ripple é a empresa, XRP é a moeda. É. A gente nunca teve e a gente nunca gostou, porque toda vez que a gente estudava, a gente achava estranho. Quando a gente lança o fundo, lá atrás, tinha muito mais coisa estranha do que tem hoje. Né? Isso é divertido. A gente está vendo as novas moedas. Vou usar um contraponto Uniswap, que é uma coisa que a gente gosta muito. Ela já entra com um formato totalmente diferente. Ela é muito mais amadurecida para não ter o problema com o regulador. Então, assim, eu acho que 2017 teve muita emissão de moeda que queria se beneficiar desse hype, mas que tinha pouca substância e eu acho que o regulador ali deu um break grande. Vamos dizer, um freio de arrumação. A gente vê mais dessa forma, um freio de arrumação. E o que vem, os projetos que saíram, DeFi é todo 2020. DeFi tudo saiu 2020. Tipo, o Uniswap tinha lá não tinha nem token. Acho que o Uniswap tem 3 meses ou 4 meses. Então. Ela estilingou com a emissão no próprio Coinbase, né? Não, na verdade não tinha. Eles emitiram. Existia o Uniswap, já existia faz tempo, mas não tinha o token Uniswap. Eles fazem o Não, eu airdrop. digo que ela bombou quando ela foi listada na Coinbase, né? Claro, porque Ela daí deu é o que eu aquela falei. bombada, né? Já sai no formato. Então, assim, para a Coinbase ter ativos que são inquestionáveis. Então, de novo, você está meio olhando a questão da regulamentação e eu entendo dessa forma, eu entendo que para vocês isso é muito importante, mas eu acho que daqui a 5 anos isso vai ser um. Como Desculpa, aqui. Alexandre, falhou, Hoje, falhou para mim aqui. eu acho que está mais Falhou falando, para. mas assim, a gente ainda está, assim, o mercado é muito novo. A gente está criando. Então, assim, é aquele negócio, eu acho que o regulador lá está naquela negócio de sandbox. Então, para quem não sabe, sandbox é meio que um parquinho das crianças, que você bota a criança lá, né, no parquinho de areia, e você fica de olho para ver se a criança não cai do trepa-trepa. É exatamente o mesmo conceito. Então, deixa lá ver o que acontece, mesmo porque tudo é muito pequeno ainda. Um monte de cripto é muito pequeno. Somar tudo, diz que tem 8.000 criptoativos. Somar não é nem a. Sim, a Que a gente análise que ainda a é gente muito fez pequeno. aqui, a gente está representando 0,5%. A análise que a gente fez aqui, que o mercado de cripto ainda representa 0,5% do total transacionado em bolsa de valor global, assim. Então, 78 tri, se não me engano, o último número que a gente viu, do volume De total ações, transacionado aí em bolsa de valores, né? ouro é 10 tri. Então vamos botar os É números. isso. Ouro financeiro é 10 tri, tudo de cripto é 1 tri. Então é um décimo de ouro, tudo. Então, assim, assim, de novo, eu vejo com muito bons olhos a presença do regulador de uma forma inteligente. Sim, sim, E sim. vejo com mais bons olhos o fato de que se ele não vier de uma forma inteligente, não vai ser para ele. Não vai ser bom para ele, não. Não vai ser fácil. Então aí é um equilíbrio, voltando lá ao que você traz de equilíbrio de poder, eu acho saudável. Eu acho bem saudável. E até por Legal. isso que a gente já está apaixonado, porque tem poucas coisas que, né? O varejo chegou antes. Então, assim, a hora que o varejo chegar antes, o importante é o usuário, né? Porque o que o cara quer? Ele quer que o amigo dele goste do negócio. Então, ele vai tentar fazer uma coisa que seja bom para o usuário. E parece que a concorrência também não é brilhante, né? Eu acho que é essa parte que é fascinante. O sistema financeiro internacional, ele não parece que é amado pelos seus clientes, não.
Então, Ah, não, fato, né? Além de não ser amado, esteve deitado em berço esplêndido por muito tempo, né? Então leva um tempo para você conseguir acordar para tudo que está acontecendo e talvez pode ser tarde demais, né? Porque, por exemplo, dentro da nossa base, meu público, ele tem a maioria, né, 18 a 25. E pela pesquisa que a gente fez, pô, tem nego que está sempre em e não pretende ir para um outro cenário. Então o cara quer continuar navegando em cripto, né? Ele se sente confortável assim. E não apenas se sente confortável assim, como se sente confortável no ambiente de volatilidade, que é um negócio que assusta a grande maioria das pessoas que a gente conversa, né? O cara, pô, claro. ele navega ali, ele está posicionado em 10, 15 moedas e está confortável com 100% do patrimônio dele ali, sabe? Então, a gente vê, principalmente na juventude, um posicionamento bem confortável, desta forma, e as maiores demandas dele são alternativas de banking para ele poder começar a usar no dia a dia tudo que ele está ganhando sem estar ali no ambiente paralelo, né? O Isso. transgeracional é muito forte, né? É o que você está falando. Então, assim, uma brincadeira que a gente faz é o seguinte: se você pegar, ó, você pode investir só em ouro ou Bitcoin. Perguntar para o cara de 70 anos, ele vai falar 90-10. Perguntar para o cara de 25 anos, ele vai falar 90-10 do outro lado. Ele vai fazer, eu vou ter ouro só para não ter 100%. Posso ter 100% do Bitcoin? Daí você, não. Ah, então 90-10. E Alexandre, me fala o seguinte, cara, como que você começou nesse mercado? A gente está chegando aí nos 10 minutos finais. Eu queria que você falasse como que você começou e que você, pô, falasse com a turma que está nos ouvindo como que você sugere que eles comecem a tatear esse mundo de cripto, que é um pouco do que a gente quer massificar, tá? Então, assim, o Axel, que é meu sócio, ele me apresenta para Bitcoin em 2016, meados de 2016. A minha primeira reação foi: isso é pirâmide, isso aí é lavagem. Eu fui clássico negacionista. E estava alguma coisa com US$ 600. Chegou no final do ano, bateu US$ 1.000. Daí chegou, bateu US$ 1.000, eu olhei assim e falei assim: o Axel não é bobo, então de repente nessa conversa o bobo sou eu. E começo de 2017 eu começo a estudar. E aí eu li bastante. E para mim Bitcoin veio muito fácil porque eu fui lá numa exchange, comprei R$ 100, aprendi como fazer a custódia, mandei para o meu celular, mandei para minha sobrinha que mora no Canadá. Eu levei 50 minutos para fazer tudo isso. Eu falei assim: isso aqui vai mudar o mundo. Eu nunca tinha conseguido dar um presente para minha sobrinha, porque, putz, comprar alguma coisa com cartão de crédito brasileiro no Canadá, os caras, é impossível. E daí eu falei assim: pô, se eu levei 45 minutos para fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer, eu quero esse negócio. Isso aqui para mim. Então foi bem rápido nesse sentido. Assim, eu usei. Então, assim, eu vou falar uma coisa que as pessoas não falam. Usa. Usa. Compra uma, compra outra, vai, faz. De repente faz assim, de repente o melhor, porque tudo isso hoje em dia é muito caro para fazer essas transações, né, de custo de transação. Reúne 5, 10 amigos. Quando eu comecei, eu tinha um clube de investimento de ação. Eram eu e 2 amigos, cada um tinha, acho que era alguma coisa com R$ 1.000. Clube de investimento de R$ 3.000 e a gente ficava estudando. Então, de repente, vocês quantas moedas tem na plataforma? Hoje, mais de 50. Então, entende o que cada uma faz, ou escolhe 5, 10 e vai usar. Porque eu acho que quem souber usar vai ter uma vantagem competitiva gigante. O que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é comprar para ganhar dinheiro. Essa, ganhar dinheiro sem saber para que funciona, é mais difícil. Então, assim, o ganhar dinheiro, ele é o fim do processo. Eu acho que é mais importante o processo. Como você falou, é mais importante você aprender a investir e grande parte do aprender a investir é você saber as vantagens do produto, né? Vamos voltar para o GameStop. Tinha alguém que sabia que tinha um monte de gente que adora aquela marca. O outro que não sabia quebrou. Ah, não tenho tempo, acho difícil. Então, faz um portfólio,
acompanha e vai gerenciando. O que eu acho importante é aprender, é consumir conteúdo de qualidade para você melhorar o seu entendimento. É uma viagem longa, assim, o investir é uma viagem que, tipo, o Buffett está com 92 anos e eu acho que ele ainda aprende coisa. Assim, encare como uma viagem muito mais do que vou ganhar dinheiro amanhã, porque não vai, né? Então, assim, o que a gente vê, esse imediatismo, ele te leva para um caminho que geralmente não funciona, né? O tal do vou ganhar 5.000%, cara, a gente, se soubesse fazer isso, seria bom, né? Mas ninguém aprendeu essa fórmula ainda não. Mais fácil jogar na Mega Sena. Existe. Para ganhar mais fácil. Exato. Entrar com essa expectativa não rola, né? Mas é exatamente esse o ponto que a gente prega também. O cara vai tateando, né? E vai se familiarizando com todo esse contexto. Do nosso lado aqui, como plataforma, o objetivo é facilitar esse aprendizado, né? Facilitar essa imersão. Então, quando a gente traz agregador de notícia, é para isso, para o cara ir se contextualizando e ir buscando mais conhecimento, para então poder performar e ficar alegre de estar bem posicionado na hora que ele ganha. Alexandre, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa aula que você nos deu. Tá? A gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube. E sinta-se em casa na Monos. Sempre que você quiser fazer parte aí, compartilhar seu conhecimento aí na nossa comunidade, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E assim, eu vou deixar o último recado, que eu acho assim, erre com a sua própria cabeça. Usa a sua cabeça, vai lá, acerta com ela, erra com ela, porque aí você vai treinando. Então, assim, não acho que tem que... Muita gente fica vendendo medo. Eu não estou aqui, assim, quem começou em cripto, aprende que não tem que ter medo da sombra, tem que simplesmente ter consciência que, assim, entra com pouco e fala assim, olha, isso aqui eu posso perder tudo. Então, vamos dizer, você está pagando para aprender, é meio chato falar isso, mas se você... O grande segredo de investir, na minha opinião, é perder pouco. Isso, a hora que você aprende a perder pouco, isso te dá longevidade. É meio que nem no poker, você não pode ficar sem o cacife. Então vai gerenciando e vai aprendendo a gerenciar o seu cacife e ficar sempre na mesa, porque de vez em quando sai carta. Tem que acreditar. Sai carta de vez em quando, sim. De vez em quando sai uma sequência boa lá. E aproveita, então. Legal, Alexandre. Cara, muito obrigado pelo tempo de novo, tá? Boa noite e até a próxima. Boa noite, um abraço aí para vocês. Valeu, abraço.